Uma vez mais, saúdo os irmãos, que a paz do Senhor seja com todos, que estejam a ter um tempo na presença do Senhor com muita alegria e que estejamos todos, como eu estou, a ser abençoado nesta manhã. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 17. Eu irei ler na minha versão um pouco mais antiga, assim como eu, e algumas versões mais modernas que os irmãos têm, poderão encontrar algumas palavras um pouco diferentes, mas a palavra de Deus é a mesma. E este é um episódio que acontece durante o ministério de Jesus, que nós queremos ler e aprender também com aquilo que aqui a palavra do Senhor nos está a ensinar. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 até 26. Diz assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Jesus, nós já falámos neste livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, sobre aquilo que Jesus está a fazer. No texto anterior, o último que falei aqui sobre Lucas, dos versículos 12 a 16, Jesus curou um leproso, alguém que estava também marginalizado na sociedade, e Jesus curou aquele leproso. É claro que Jesus tinha recomendado ao leproso: olha, não digas nada, mas as multidões continuavam a concorrer para Jesus. Jesus retirou-se, diz o versículo 16, que ele se retirou para os desertos e ali orava. E se Jesus, sendo Deus, sentia a necessidade de estar em oração, muito mais nós. E o resultado dessa vida de íntima comunhão com o Pai era aquilo que hoje nós lemos. Ele estava cheio do poder de Deus para fazer maravilhas. Mas os irmãos podem dizer assim: mas ele era Deus. Ele era homem também. Ele era homem. E como homem, ele renunciou a tudo aquilo que eram as suas prerrogativas divinas. Nunca, ele, para ter essa experiência, para se identificar com os homens, para morrer pelos homens, ele tinha que ser homem 100%. E como homem, ele precisava de oração para que o poder de Deus estivesse na sua vida. Quem sou eu? Quem és tu para dizer que não precisas de orar? Que não precisas de momentos a sós com Deus?
Mas eu nunca disse isso. Nós não dizemos por palavras, irmãos, mas nós dizemos por ações. Porque se eu não retiro, se eu não separo tempo na minha vida para orar, se eu não participo em momentos de oração, eu estou a dizer com a minha prática que eu sou, olha, mais do que Jesus, porque não preciso de orar. Ele sim precisava. Eu não. E é por isso que muitas vezes nas nossas vidas o poder de Deus não se manifesta, porque nós não buscamos a Deus momento a momento, dia a dia e em todo o tempo, como a palavra do Senhor nos diz. Eu tenho a certeza absoluta, meus irmãos, que se nós tivéssemos mais vida de oração, as nossas vidas seriam diferentes e o impacto que teríamos nas outras vidas seria também muito diferente. Então Jesus retirava-se para orar, como consequência disso, o poder de Deus estava sobre ele e as pessoas vinham para ouvir Jesus. E Jesus está agora em Cafarnaum, numa casa. Ele está numa casa. Diz o texto que doutores da lei, fariseus, portanto pessoas religiosas, ali estão assentados. Talvez pensando, bem, vou aqui fazer mais uma formação em teologia, não é? Vou aqui conhecer mais alguma coisa sobre... Vou ouvir este homem. Alguns com outros interesses, é verdade. Alguns só queriam apanhar Jesus em falso e criticá-lo. Mas outros eram sinceros e queriam perceber o que é que ele estava a dizer. Mas de um ponto de vista mais intelectual, provavelmente. Mas estavam lá. Estava lá uma multidão também. Gente que tinha aproximado da casa. Gente que estava a encher a casa. Era mais do que aquilo que nós aqui temos, porque nós ainda temos a porta que as pessoas ainda podem entrar e sair. Agora eles ali até bloqueavam a porta e ninguém podia entrar nem sair. Era tanta gente, que todos se acumulavam em cima uns dos outros e não tinham problema de estar encostados, nem nada disso. E lá estavam para ouvir Jesus. É claro que alguns eram capazes de ficar um pouco incomodados se o que estivesse ao seu lado ou à sua frente tivesse comido cebola ou alho, não era? Mas ficavam incomodados, mas estavam lá para ouvir Jesus. Estavam lá para ouvir Jesus. Não deixavam de estar. Até que, a dada altura, chegaram os atrasados. Aqueles que vieram para a reunião atrasados. Se formos ler o livro de Marcos, onde esta história também é relatada, diz-nos que eram 4 homens, 4 amigos, que traziam um quinto. Só que, talvez por essa razão, eles se atrasaram, porque o quinto não andava. O quinto era paralítico. E eles pegaram naquele quinto homem, o seu amigo, necessitado, paralítico, não podia ir a lado nenhum. E o que é que eles fizeram? Puseram-no numa cama. É claro que quando a gente pensa em cama, pode pensar nas camas de hoje, não é? Um somier, aquelas camas pesadas, não é? Uma cama de ferro. Não, era uma maca. Provavelmente 2 pegando atrás, 2 à frente. Mas carregaram o amigo para o levar até Jesus. Amigos que fizeram alguma coisa para ajudar um amigo. E eu hoje gostava de destacar convosco aqui a ação destes amigos do paralítico, mas também gostava de destacar a ação de todos aqueles que estavam lá para ouvir Jesus, principalmente dos religiosos, dos fariseus e daqueles doutores da lei, e destacar a ação de Jesus. A ação dos amigos, a ação dos religiosos e a ação de Jesus. A ação dos amigos. Se nós olharmos aqui, eles tinham um propósito. O seu propósito era levar o paralítico até Jesus. O versículo 18 diz que eles procuravam, no final do versículo 18, procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. Esse era o seu propósito. Eles entenderam que aquele homem precisava. Eles entenderam que o seu amigo estava carenciado. Era paralítico. Não tinha outra solução a não ser uma: Jesus. Então, se Jesus é a solução, vamos lá levá-lo.
E esse era o seu propósito. Procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. Irmãos, se nós temos amigos perdidos, sem Cristo, se nós sabemos que só Cristo salva, que só Cristo é a solução, nós temos de ter também como propósito da nossa vida levá-los a Jesus. Se nós não tivermos este propósito, então isso é revelação, ou revela que nós não estamos conscientes nem da necessidade daqueles que estão perdidos sem Cristo, nem estamos conscientes da nossa obrigação como filhos de Deus. O propósito é levarmos. E aí nós temos que ser intencionais naquilo que fazemos, naquilo que falamos. Na nossa ação evangelística, nós temos que ter intenção. Às vezes, há irmãos que dizem assim, eu tenho um amigo a quem gostaria e estou a orar para que possa falar de Jesus. E passam semanas e anos e nós não falamos. Sabemos que deveríamos, mas não fazemos nada. Nós temos que ser intencionais. Há poucos dias, já há 2 semanas, nós tivemos uma irmã aqui que foi viajar. E ela, nessa viagem, que muitos poderíamos aproveitar apenas para conhecer lugares, para conhecer sítios novos, ela mandou-me 2 relatórios, assim, a contar a viagem. Mas agora porquê é que o pastor tem que saber da viagem? Não é? Eu só quero dizer aos irmãos que aquele relatório era sobre as pessoas a quem ela tinha falado de Jesus. Mas não era só, falei a várias pessoas, era o nome, a situação, pessoas que ela conheceu na viagem. O guia turístico, aquele que guiava lá o barco, não é? E contava a história. E eu consegui tirar pelo menos 16 nomes a quem aquela pessoa falou de Jesus. E sabem porquê que aconteceu isso? Antes de ir, ela pediu oração. E ela disse, a minha intenção é falar de Jesus a todos aqueles que eu possa. E falou. Estes amigos tinham um propósito e uma intenção. A minha intenção é evangelizar. A minha intenção, estes amigos a minha intenção é levar, é pôr este homem diante de Jesus. Irmãos, se nós formos intencionais, se nós tivermos esse propósito de vida, de ajudar aqueles que estão a necessitar de salvação, nós vamos falar. As oportunidades vão aparecer. E assim aconteceu. Agora, isso aconteceu também porque estes homens, além de ter um propósito bem definido, eles tinham fé. Porque não é fácil. Não é fácil fazer a obra de Deus. É necessário fé. Jesus viu a sua fé. Diz o versículo 20 que Jesus, vendo-lhes a fé, e está aqui no plural, viu a fé deles todos, vendo-lhes a fé, e foi pela fé que eles agiram. Ou seja, pela fé eles tomaram a decisão. Pela fé, olha, Jesus é a solução. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos levar o nosso amigo paralítico até ele. Pela fé, eles tomaram a decisão. Pela fé, não ficaram apenas em tomar a decisão. Pela fé, eles agiram. Não sabemos como é que vai ser. Não sabemos. Alguns podiam ter pensado, se calhar a gente chega lá e depois não está lá ninguém. Ou está a casa cheia. Não, eles foram pela fé porque vamos lá e vamos pôr Jesus, vamos pôr o homem à frente de Jesus, diante de Jesus. Às vezes nós não agimos porque ficamos com medo, com receio, com entraves. Se calhar eu vou falar e depois fazem, não ligam nenhuma. Não querem saber. Não se importam. Esta gente não quer saber de religião, nem de Jesus, nem de nada. Vá pela fé e faça. E deixa o resultado com Deus. Deixa o resto com Deus. Vá pela fé e faça. Porque aqueles que não têm Cristo, não se esqueçam. Os que não conhecem a Jesus, os que não creem em Jesus, estão perdidos. Não é por religiões, não é por obras que a gente faça. Não há nada que nós possamos fazer que nos salve. O que é que a Bíblia diz? Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós podemos fazer coisas bonitas, mas se o nosso coração não for um coração arrependido e contrito diante de Deus, nada adianta. Porque quem nos salva não somos nós, é Jesus. Ele é a única solução. E estes homens foram pela fé, agiram pela fé e mais. E pela fé, eles venceram todos os obstáculos que encontraram. Pela fé, eles venceram todos os obstáculos. E não foram poucos. O caminho. Imaginem. Nós não sabemos quantos quilómetros eles fizeram. Mas para chegarem atrasados deve ter sido muito tempo, não é? Eles caminharam carregando, suportando o peso do seu amigo. Muitas vezes nós não queremos suportar o peso de ninguém. Nem o nosso. Se alguém puder levar o nosso, melhor ainda. Mas eles suportaram o peso do seu amigo, carregando pelo caminho. Os obstáculos nós temos também. E nós temos que os vencer pela fé. Quando lá chegaram, uma multidão. Normalmente as multidões são multidões. Deita esse telefone fora, por favor. Quando nós lá chegamos, quando eles lá chegaram, uma multidão à porta. Muita gente à porta. Parece que na Bíblia várias vezes aparecem multidões. Já quando Zaqueu, que era assim como eu, não é? Baixinho, e queria ver Jesus, não conseguia ver Jesus, por causa da multidão. E várias vezes nós sabemos que a multidão era um impedimento. E às vezes nós sabemos que nós temos, irmãos, muita gente à nossa volta que nos quer impedir não só de seguir a Jesus, como de falar de Jesus. Mas eles, pela fé, venceram esses obstáculos. Arranjaram outra solução. E subiram ao telhado, um terraço, como era naquele tempo. Abriram um buraco. Tiveram que fazer cálculos. Olha, pelo que nós sabemos, Jesus está mais ou menos naquele lugar. Vamos contar os passos. É aqui que ele está, é aqui que a gente vai fazer o buraco para descer. E colocaram o homem mesmo diante de Jesus. Venceram pela fé os obstáculos. E chegaram ao pé de Jesus com aquele homem. Para isso, eles tiveram um propósito, tiveram fé, e houve outra coisa que teve que acontecer. Tiveram que trabalhar juntos, cooperar. Imaginem que eles pegavam na maca e cada um ia para o seu lado. Não é? Eu já vi às vezes, na pressa do jogo de futebol, quando vão os bombeiros lá para o jogador caiu no chão, não é? Mete na maca, dois vão para ali, e o homem cai no chão. Eles tiveram que coordenar o seu trabalho. Irmãos, a obra de Deus também tem que ser feita com coordenação, com cooperação, com comunicação, juntos, para realizarmos esta missão. Eles estavam determinados no propósito, sintonizados na estratégia e na ação e unidos no cumprimento da missão. E assim a Igreja também. A Igreja tem de cooperar na ação missionária. Por isso é que nós trabalhamos juntos com outros irmãos, com outras igrejas, para realizar a obra de Deus, apenas com um propósito: a salvação dos que estão perdidos. E esta foi a ação destes homens, que é para nós uma lição. Como eu disse há pouco, eu e o Duarte, chegar da Assembleia da Convenção Batista, que tinha como tema Juntos em Missão, não é? E é isso que nós somos, irmãos. Nós temos que estar juntos, trabalhando na obra de Deus, com um único propósito: não nos servirmos a nós, não pensar nas nossas necessidades, mas pensar naqueles que à nossa volta estão a precisar.
E há muita gente. Nós vivemos num mundo necessitado de Deus. Num mundo que, vivendo de costas viradas para Deus, anda perdido, anda desorientado. E cabe a cada um de nós unir esforços, estarmos juntos em oração, em ação, em fé, para podermos levar a salvação a essas pessoas. Dar uma palavra de esperança, de renovação. Esta é a ação da Igreja, dos que já conhecem a Cristo Jesus. Não podemos ser como os religiosos que lá estavam assentados para ouvir Jesus. E aqui eu vou passar a falar da ação destas pessoas. Falámos da ação destes homens, destes amigos, agora quero falar da ação dos religiosos. Diz o texto, se os irmãos repararem, que eles estavam ali assentados, diz o versículo 17. Estavam assentados. Provavelmente até pediram as melhores cadeiras. Nós somos importantes. Queremos estar bem atentos. Queremos ouvir tudo. Não queremos perder nada. Só estavam a pensar neles, no seu enriquecimento intelectual, espiritual ou qualquer coisa. Não estavam a pensar nos outros. Às vezes faz-me lembrar, desculpem agora aqui assim, algo um pouco mais prático relacionado connosco, às vezes faz-me lembrar também aqui a nossa igreja. Às vezes está tão cheia, que há irmãos que marcam aí o lugar e ficam aqui, e os outros que vão lá para trás, chegam atrasados que vão lá para trás. Mas às vezes, irmãos, chega um paralítico, chega um necessitado, chega um visitante, e é bonito quando alguns dizem assim, mas eu saio daqui, eu dou o meu lugar aqui à frente. Os outros nem olham, que é para ninguém olhar para mim também. Quando nós temos o mesmo espírito, nós não estamos apenas a querer chegar primeiro para ficar assentados no nosso lugar, privilegiado, sem nos importarmos com os outros. É bom que haja no nosso coração um olhar para fora, porque isso é amor. Quando a gente ama, e eu digo sempre isto, quando a diferença no verdadeiro amor é essa, quando a gente ama, nós olhamos para a necessidade dos outros, para o interesse dos outros, para a alegria dos outros e não a nossa. Às vezes, os casais, sobretudo os jovens, não é? Os namorados, quando dizem, o rapaz diz à menina, eu amo-te muito. Mas ele não está a pensar nela, está a pensar nele. Tu és bonita. Então, às vezes nós confundimos o amar com gostar. Confundimos amar com gostar. Porque quando eu gosto daquilo que me agrada. Aquilo que é agradável aos meus olhos, aquilo que me faz bem, aquilo que me sabe bem. Por isso eu gosto de laranja. Porque gosto de comer o sabor da laranja, não é? Mas eu não amo a laranja. Porque quando eu gosto, eu estou a pensar em mim. As setas apontam todas para mim. Quando eu amo, eu vejo aquilo que Jesus fez. O que é que Ele fez? Ele amou e entregou-se por nós. Amar é pensar no outro. Quando alguém diz que ama, tem de pensar naquilo que é a necessidade, o interesse, a alegria do outro, não o seu. Isso é gostar. E gostar de si mesmo. Ou então amar a si mesmo. E nós precisamos de olhar para os outros. Estes homens sentaram-se, bloquearam o caminho, ali estavam eles na poltrona, no sofá. E o que é que faziam? Criticavam. Porque quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, mas quem é este? Diz o versículo 21. Então os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? O propósito deles era, quero o melhor lugar para ouvir bem, que é para depois fazer bem a minha crítica. E lá estavam eles a murmurar e aos segredinhos, não é? Olha para este. Quem é ele? Este é o lugar dos que apenas são religiosos. Só Deus é que pode. Agora vamos entrar aqui numa questão teológica, vamos discutir teologia. Estes são os religiosos. Gostam é de discutir teologia. Não é?
Não importam as pessoas, não importa a necessidade das pessoas, não importa aquilo que o Espírito Santo pode e quer fazer na minha vida. Importa é se és calvinista ou arminiano, se és renovado ou não sei o quê. E a teologia, a doutrina, essas coisas é que entram por aí e que interessam. Irmãos, o que o Senhor nos está aqui a dizer é que estes, e isto nós tiramos aqui da sua palavra, é que estes homens apenas eram uma força de bloqueio à ação de Deus. E às vezes nós podemos ser uma força de bloqueio à ação de Deus quando não fazemos nada e só criticamos. Normalmente aqueles que não fazem nada são aqueles que têm mais facilidade para criticar. Então a ação deles qual era? Zero. Se fôssemos comparar com os nossos dias, a casa estava cheia, a casa estava lotada, ou seja, a igreja estava cheia, mas de quê? De zero. De gente que não fazia nada. Irmãos, nós não queremos ser assim. Nós, como Igreja de Jesus, nós queremos ser uma igreja cheia, sim, e oramos e queremos orar por uma casa maior para cabermos todos na mesma sala, mas de gente que está ativa na obra de Deus, amando aqueles que precisam, que necessitam, não apenas aqueles que se assentam para nada. Finalmente, irmãos, até porque a hora está a correr e eu tenho que correr atrás dela. A ação de Jesus. A ação de Jesus. Em primeiro lugar, é importante nós dizermos uma coisa. Esta história verdadeira e que aqui está relatada, não estaria aqui se não fosse Jesus. Sem Jesus não haveria o levar do paralítico, a cura do paralítico. Não havia ação nenhuma. E a ação mais importante na obra de Deus é a ação de Deus. É a ação de Jesus. A ação dos homens foi importante, dos amigos, mas a ação de Jesus é fundamental, porque sem ela não há nada. E Jesus é aquele que consegue ver o que nós não vemos. Há aqui 3 coisas mencionadas que Jesus viu. Jesus vê a fé. Eu não posso ver a fé dos irmãos. Apesar de Tiago fazer o desafio, lá no capítulo 2, mostra-me a tua fé. E é claro que as nossas obras, aquilo que nós fazemos, mostram a nossa fé. Mas muitas vezes essas obras são feitas sem fé. Portanto, eu posso estar a ser enganado. Agora, quem conhece verdadeiramente a fé e sabe se ela é uma fé sincera ou verdadeira, é o Senhor. É o nosso Deus. Eu posso subir ao monte mais alto, posso usar a melhor aparelhagem de som e posso gritar, eu tenho muita fé. Deus vai olhar para o meu coração e vai ver se há ou não fé. Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim, mas eu tenho muita fé. Deus é que sabe a sua fé. Deus é que sabe a sua fé. E o Senhor diz, olhou para eles e viu-lhes a fé. Viu-lhes a fé porque Ele não viu apenas a ação, mas também viu a motivação para essa ação. Viu o coração deles. E a motivação só Deus pode ver. Jesus viu a fé deles. Mas Jesus, quando olha para este homem, Ele vê, e para este homem e também para aqueles que levaram a Jesus, Jesus vê todo o seu interior. Todo o seu interior. Quando Ele olha para nós, Ele vê tudo o que nós somos. Ele vê a nossa fé, mas também os nossos pensamentos. Reparem que mais à frente, quando eles começam no versículo 21 a murmurar, a arrazoar e a falar, Jesus diz, versículo 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, o que arrazoais em vosso coração? Ele conhece a nossa fé, Ele conhece o nosso pensamento, a nossa mente, Ele conhece o nosso coração, os nossos sentimentos. Ele sabe realmente quem nós somos. E porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Sabe aquilo que nós necessitamos. E por isso Ele vai tratar cada um conforme as suas necessidades. E Ele viu que este paralítico que tinha sido levado à sua frente, ele tinha várias necessidades. Não era apenas
a paralisia. Não era apenas uma necessidade física. Se os irmãos fossem, nós não temos tempo para ir, mas se os irmãos fossem a Mateus capítulo 9, onde este relato é também feito, diz lá que o Senhor Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Ou seja, ele sabia que aquele homem emocionalmente estava debilitado. E não era para menos. Alguém que tinha vivido a sua vida sem poder andar. Ele não ia para lado nenhum se não o levassem. Paralítico. Ou então, se na sua casa queria mover-se para algum lugar, tinha que rastejar. Nem sabemos se conseguiria fazê-lo. Então, é um homem que está abatido. E o Senhor resolve o seu problema, dá-lhe ânimo. Ou seja, Ele trata das suas necessidades emocionais. Logo a seguir, o Senhor diz: os teus pecados estão perdoados. Opa! Ele olhou lá para dentro e viu para a sua grande necessidade espiritual. É verdade, irmãos. A maior necessidade que nós temos é essa. É espiritual. Porque muitas vezes nós não estamos animados porque nós ainda sentimos o peso e ainda estamos a viver debaixo do peso do nosso pecado. Por isso o Senhor foi direto ao assunto. O mais importante é a cura espiritual. Ele curou emocionalmente, mas curou espiritualmente, levando perdão. É claro que todos criticaram, mas quem é este? Se alguma vez os fariseus ou os doutores da lei disseram alguma coisa com razão, foi aqui. Quando eles disseram: só Deus pode perdoar pecados. E é verdade, só Deus pode perdoar pecados. Não há ninguém que pode, não há nenhum homem que possa perdoar pecados, nem que tenha autoridade para perdoar pecados. E porquê é que só Deus pode perdoar pecados? Porque Ele é o primeiro ofendido. O nosso pecado é contra Deus. Portanto, é Ele que nos tem que perdoar. E também só Ele pagou o preço do nosso pecado. Quem é que pagou? Jesus. Na cruz, no meu lugar. Portanto, só Ele pode perdoar pecados. E eles tinham razão. E foi por isso que Jesus foi logo ao ponto. Os teus pecados estão perdoados. Irmãos, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João, capítulo 1 e versículo 9, encontramos estas palavras. E confessarmos a quem? A Ele, porque Ele é aquele que foi ofendido. Então Jesus tratou dos seus problemas emocionais, espirituais e físicos, porque te disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então Jesus vê o nosso estado interior, trata de nós e depois garante o futuro. Porque Ele disse: vai para a tua casa. É interessante. Irmãos, nós podemos às vezes estar desesperados. Talvez alguém esteja aqui a ouvir-me assim. Não sei o que é que vai ser o meu futuro. Não estou paralítico fisicamente, mas se calhar estou paralisado em outras áreas. A minha vida não anda nem para trás, nem para a frente. Eu não sei o que é que está a acontecer. Pode crer que Deus sabe o que é que está a passar consigo, porque Ele conhece o seu interior. Ele tem a cura, Ele tem a resposta e Ele garante-lhe um futuro. Porquê é que eu digo que Jesus garantiu um futuro? Porque Jesus disse a este homem: vai para a tua casa. Vai. Até ali ele não ia a lado nenhum. Até ali ele só ia se alguém o levasse. Agora ele pode ir com autonomia. Pode ir sozinho. Até pode carregar a sua cama, que o aprisionava durante tanto tempo. E tem a garantia de uma vida. Agora tem vida. Até aqui não tinha. Apenas existia. Agora ele pode ter vida. E é isso que o Senhor Jesus quer garantir a cada um de nós. E Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida com propósito. Vida com sentido. Vida verdadeira. Vida eterna. Uma vida que não acaba na morte. E como Ele garantiu, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou morrer um dia. Não sei quando. Também não quer saber. Mas sei que no dia em que eu morrer, eu não morri. Apenas fiz mais uma mudança de casa.
Eu já mudei de casa tantas vezes, vou mudar mais uma vez. Mais nada. Para uma morada que o Senhor está a preparar para mim no céu, como Ele prometeu. Quando isto acontece, é o melhor milagre. É o maior milagre. E nós podemos sair daqui dizendo, e sair muitas vezes quando encontramos gente rendendo-se a Jesus e seguindo a Jesus, hoje vimos prodígios. Foi assim que terminou a história. Hoje vimos prodígios. Isso aconteceu porque 4 homens se uniram com fé, com propósito e decidiram levar alguém a Jesus. Se a igreja estiver unida neste mesmo propósito, nós também vamos ver muitos prodígios de muitos que irão ser salvos, renovados, encontrarão alegria, futuro por causa de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.